Exercício 31. Resolva novamente o problema de encontrar, dentre todos os cilindros com um determinado volume V, o que tem área A mínima, mas desta vez expresse A em função de H, a altura do cilindro, em vez de R, o raio do cilindro. Pois bem, temos aqui um cilindro de raio R, altura H, o volume V é a área da base, πr2 vezes a altura. E a área de superfície é 2 vezes a área de uma tampa, então 2 vezes πr2, mais a área lateral, que é 2πrh. Nós queremos, desta vez, expressar A em função de H, em vez de em função de R. Então devemos usar essa primeira igualdade com V constante para expressar R2 em função de H. E R, né? R em função de H. Então, nós temos R2 igual a V sobre πH, e R é igual a raiz de V sobre πH. Daí, nós podemos reescrever essa expressão como 2π R2 a gente troca por V sobre πH, mais 2π RH. Então, 2π HR. E o R fica V sobre πH ao meio. Então, agora nós temos A em função de H. Agora, vale a pena a gente dar uma simplificada, né, nessa expressão aqui obtida. Vamos começar dividindo π por π. Esta parte aqui, ó, nós podemos reescrever como 2πh vezes V ao meio dividido por π ao meio H ao meio. Cancela aqui π, aliás, cancela não, né? Porque é π ao meio. Então ficamos com 2π ao meio, certo? Π dividido por π ao meio dá π ao meio. Vezes V ao meio, vezes H dividido por H ao meio dá H ao meio. Certo? Vamos conferir aqui. 2, ok. π sobre π ao meio, ok. V ao meio, H sobre H ao meio, H ao meio. E podemos escrever como 2 raiz de πv. O H ao meio vamos deixar assim mesmo, porque vai facilitar a nossa vida na hora que a gente for calcular a derivada. Pois bem, então vamos lá, né? Queremos saber dentre todos os cilindros com um determinado volume V, certo? Esse V é constante. Qual é aquele que tem área A mínima? Certo? Mas desta vez expressando essa área de superfície como uma função de H. E aí, só para concluir aqui, né? A gente pode escrever aqui 2V sobre H mais 2 raiz de πv H ao meio. Então, vamos montar esta equação. dA dH igual a zero e vamos resolvê-la para H. Como é que a gente deriva A em função de H? A gente pode mentalmente reescrever 1 sobre H como H a menos 1. E aí a derivada fica menos 2VH menos 2, que a gente já pode reescrever assim, certo? Menos 2V sobre H ao quadrado. Mais
1 meio, usando a regra da potência aqui com a da homogeneidade, 1 meio, que já cancela esse 2, então fica raiz de πv, vezes h a 1 meio menos 1, então a menos 1 meio. Isto, completando aqui a igualdade, é igual a zero. Então temos essa equação para h, certo? Vamos resolvê-la. Ficamos com 2v sobre h ao quadrado é igual a πv, raiz de πv, vezes h menos 1 meio. Multiplicando aqui os dois membros por h ao quadrado, ficamos com 2v igual a π, raiz de πv, vezes h a 2 menos 1 meio, dá h a 5 meios, certo? 4 meios, aliás, desculpe, 3 meios, que ficam 2 menos 1 meio, 3 meios. E aí, por fim, nós temos que h a 3 meios é igual a 2 sobre raiz de π, certo? Vezes v sobre raiz de v, que dá então 2 raiz de v sobre raiz de π, que é 2 raiz de v sobre π. Podemos reescrever assim, certo? Elevando ambos os membros a 2/3, ficamos com h igual a 2 raiz de v sobre π elevado a 2/3. Vale a pena elevar ao quadrado isso aqui, certo? Ficamos com 2 ao quadrado, 4, raiz de v sobre π ao quadrado dá v sobre π elevado a 1/3. Então essa é a expressão que nós temos para h como solução desta equação aqui, certo? Ou seja, de todos os cilindros com um determinado volume V, o que tem área A mínima, área de superfície mínima, é aquele em que a altura é igual a raiz cúbica de 4v sobre π. Mas isso não é algo muito informativo, então seria interessante a gente buscar obter uma relação entre H e R, em vez de entre H e V. Isso é fácil de fazer porque é só a gente agora expressar V como πr2H. E aí, continuando, nós temos H é igual a 4 sobre π vezes π R2 πr2H a 1/3. A gente cancela π com π, elevando tudo ao cubo, ficamos com H ao cubo é igual a 4R2H. Dividindo os dois membros por H, nós temos finalmente a relação. E aí, tirando a raiz, tá? H ao quadrado igual a 4πr2, tirando a raiz, nós temos H igual a 2R, certo? Que é o mesmo resultado que a gente encontrou resolvendo esse mesmo exercício quando estudamos esta seção. Só que, repito, a diferença lá é que nós expressamos A
como função de R, e aqui nós expressamos A como função de H, tá certo? Aí você vê qual que você acha um pouco mais trabalhoso. Eu acho que esse aqui ficou um pouquinho mais trabalhoso, tá? Expressar A como função de R fica um pouco menos trabalhoso, mas é bom ver que, como esperado, dá o mesmo resultado.